O entrevistado do site SRZD hoje é Fernando Gabeira, escritor, jornalista, deputado federal, muito bem votado no Rio de Janeiro. Algumas pessoas, em alguns estados brasileiros, até gostariam de votar nele, mas isso não é possível, somente o eleitor fluminense, o eleitor carioca. A gente vai conversar hoje, Gabeira, sobre muitas coisas, mas uma informação eu queria começar com você, porque a deputada Jandira Fegali nos deu uma entrevista que gerou uma polêmica enorme quando ela se posicionou a respeito do aborto. E mais tarde ela perde a eleição para Francisco Dornelles. Muita gente atribui a este fato, a opção dela em interpretar o aborto de uma maneira própria. A sua opinião qual é? Sobre o aborto ou sobre o aborto e se a Jandira acertou ao dizer claramente o que pensava? Olha, a minha posição é uma posição que garante a liberdade individual. Não é? A liberdade da mulher interromper a gravidez quando ela achar que isso é fundamental para ela. Não significa que eu seja a favor do aborto. Eu não acho que ninguém seja a favor do aborto. Não é? O que você é, isso na Alemanha já discutiu-se muito, quando se legalizou a prostituição, as pessoas que trabalharam na lei a respeito da prostituição disseram, olha, nós não somos a favor da prostituição, nós somos contra a proibição. Não é? E no caso do aborto, eu acho que se você puder informar as pessoas, se você puder ter um país de meninas, sobretudo adolescentes, cada vez mais informadas, você terá um número de gravidez indesejado muito menor. Então, a minha perspectiva é de reconhecer o direito da mulher sobre o próprio corpo, isto é, legalizar, mas fazer um grande trabalho de informação para que você não tenha gravidez indesejada, porque o aborto não é bom. Não é uma coisa que você deva recomendar, é uma coisa que você deve evitar. E para evitar, só com informação. E por que a Jandira perdeu a eleição ao tocar neste assunto? Esse foi um ponto mestre, um ponto central da campanha que os opositores a ela mais criticavam. Ela perdeu a eleição porque existe uma candidatura majoritária. Não é? O Rio de Janeiro hoje tem uma presença religiosa muito grande. E eles exploraram isso, como exploraram também a relação, a união civil de pessoas do mesmo sexo contra o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral, para receber o apoio dos religiosos, recuou. É um gesto político certo? Correto? No meu entender, não. Eu acho que você não pode trocar os seus princípios por votos. Não é? Se você tem essas ideias, enfrente com essas ideias a sua candidatura. Você vai ter menos votos do que teria. Mas é melhor você ter menos votos do que teria com as suas ideias expostas abertamente do que fazer esse tipo de concessão. Mas isso é curioso, você é um campeão de votos. Consequentemente, você está mexendo com a cabeça do eleitor, mantendo certas posições, inclusive em relação às drogas, em relação à maconha, em relação ao homossexualismo, às minorias em geral, e você somente aprofundou, vamos dizer assim, seus conhecimentos sobre essas áreas e obteve os votos. Então, o que acontece que alguns candidatos pensam às vezes igual a você, chegam a se posicionar e perdem a eleição? Olha, eu também não tentei uma candidatura majoritária. Se eu fizesse uma candidatura majoritária, você veria isso muito explorado, como já aconteceu em 86. Depois de um debate onde claramente eu havia triunfado, o Jornal do Brasil publicou uma manchete: Gabeira propõe a legalização da maconha. E você, inclusive, entrou na justiça, processou e ganhou direito de resposta. 2 vezes, mas ali era evidente. Trouxeram alguns marqueteiros do sul do país, do Paraná, e eles fizeram uma campanha dizendo que se eu ganhasse as eleições, todos os orelhões do Rio seriam cor-de-rosa. Então fizeram aquela campanha permanente contra o trabalho. Eu acho que o Rio de Janeiro é uma cidade cosmopolita, há uma abertura para esses temas, mas há uma presença muito grande de pessoas que chegam do interior. E chegam do interior isoladas. Ao chegarem do interior isoladas, o único caminho de integração delas é via uma religião. E elas são, evidentemente, atraídas por essas religiões. E é ali que está o conservadorismo, na sua opinião, uma das bases do conservadorismo? Eu acho que uma das bases do conservadorismo é a religião nesse ponto. A religião é
ela não reconhece a liberdade individual. Ela ainda está numa fase anterior à liberdade individual. Ela ainda está atrasada em relação ao avanço do capitalismo. Nada vai deter a amplitude da liberdade individual. É um caminho que, se você for a Nova York hoje, ou a Londres, ou a Paris, você vai ver um número cada vez maior de pessoas que têm completa liberdade individual. A passagem do século XX, ou sobretudo o século XX, foi marcado pela decadência da religião, né? Pela decadência dos partidos, pela decadência das utopias, e os indivíduos começaram a colocar para eles a questão da autenticidade. Eu devo ser aquilo que eu sou, e eu tenho que dar satisfação à minha consciência. Isso é importante também porque está articulado com o crescimento do capitalismo. Bom, e a propósito, agora em que momento nós estamos, né? Se houve a decadência de algumas dessas ideias, certamente estamos no limiar de algo novo ou diferente. Na sua opinião, o que é interessante no mundo hoje? Olha, o que eu acho que houve essa decadência, o que eu acho que o interessante é a liberdade individual. É o fato do indivíduo poder tomar decisões, é o fato do indivíduo ser livre para determinar o teu caminho. Isso não é liberalismo? Não, isso não é liberalismo. Quando se trata do indivíduo, quando se trata do corpo do indivíduo, o Estado não deve intervir. É liberalismo nesse nível. Não é necessariamente o liberalismo tal como nós conhecemos economicamente. É o liberalismo no sentido de que o Estado reconhece no indivíduo o poder que ele tem sobre o próprio corpo. O Estado não vai dizer a você o que você faz com o seu corpo. Eu acho que, ao dizer e determinar o que a pessoa faz com o próprio corpo, eu acho autoritarismo. Mas nesse sentido, então, não haveria uma certa modernidade no Brasil? Porque nós temos cada vez mais pessoas que assumem a sua sexualidade, qualquer que seja a sua opção, publicamente. Há um crescimento objetivo desse tipo de afirmação. Você verifica, do ponto de vista afetivo, as pessoas buscando a felicidade e cada uma buscando o seu caminho. Então, mesmo que as bases sejam antigas, não tem um Brasil novo florescendo? Mas é evidente, eu só estava me referindo a Jandira, ao Rio e a situação do Rio. Você tem, por exemplo, hoje, o maior movimento de massas brasileiro, é o movimento, a Parada do Orgulho Gay, são 2 milhões de pessoas. Tanto que um deputado lá do Pará me acusou de perseguir os religiosos, porque ele dizia, não só ele nos persegue, denunciando a nossa atuação como sanguessugas, como eles organizam movimentos para sufocar os nossos. Em São Paulo, nós botamos 1 milhão de pessoas nas ruas, eles botam 2 milhões, como se realmente houvesse essa competição e essa rivalidade. Mas a liberdade individual e o crescimento do Brasil, a integração do Brasil no mundo, é inevitável. Inclusive, só para completar, hoje o Brasil está muito dentro do mundo, e o mundo muito dentro do Brasil. Você não detém mais essas influências. Isso é um fenômeno do nosso avanço, das nossas mudanças, ou do mundo todo? É um fenômeno quebra de barreiras? Da globalização, quer dizer, um fenômeno do nosso avanço e da globalização. Bom, uma outra coisa, a que você atribui, Gabeira, sempre a identificação de algumas pessoas? É o Gabeira da tanga, é o Gabeira bissexual, é o Gabeira homossexual, é o Gabeira... sempre com rótulos, né? E você, de certa forma, dedica uma vida para quebrar rótulos, né? Para permitir as pessoas pensarem livremente sobre tudo. A que você atribui esse pré-conceito? Olha, eu atribuo muito a uma necessidade humana de você classificar, de você explicar as coisas, né? Estou exatamente lendo um livro sobre a necessidade que o ser humano tem de explicar as coisas. E eu acho que o fato de ter lutado durante algum tempo por uma política mais ampla e mais liberal no campo das drogas me trouxe um rótulo, não é? Mas eu não me importo porque, na verdade, a pior droga para mim é a ignorância. Então eu acho que eu contribuí com o debate no Brasil de uma forma bastante ampla. O fato de eu ter me colocado a favor do direito das minorias sexuais também não me incomoda que me digam, não, então você é homossexual, ou então você é maconheiro. Bom, gente, se eu luto por essas duas categorias, digamos assim, eu não posso ter vergonha de ser confundido com elas. Porque se eu luto
para que os maconheiros tenham o direito de fumar maconha e os homossexuais tenham o direito de se relacionar abertamente com seus parceiros, eu não posso ter vergonha de ser confundido com eles. Eu posso dizer assim, ó, você está enganado, mas não é uma agressão, não é uma atitude que eu vá responder violentamente. Pelo contrário, isso é apenas estar enganado. Então vamos continuar conversando, porque você vai descobrir o caminho. Este é Fernando Gabeira, mesmo gripado, não estamos com problemas no nosso som, não está gripado mesmo, né? E mesmo assim está conversando conosco. Já já a gente continua batendo um papo aqui sobre política.